conflito faz parte da vida de todo mundo, né? Ninguém está imune a viver conflito, inclusive é até bobagem a gente achar que vai ter uma vida sem conflito ou vai ter um relacionamento sem conflito, porque conflito é divergência, né? Divergência de opinião, de desejo, de escolha, faz parte das relações mais harmoniosas e viver em sociedade é lidar com conflitos. Então, aí a gente falou sobre conflitos, foi muito legal. Então, assim, primeira coisa que eu vou trazer para vocês é, por exemplo, quando eu falo essa palavra conflito, o que surge, assim, primeiro na cabeça de vocês? Ou de significado do que é, ou sensação de corpo, assim. O que vem? A primeira coisa que vem à mente quando eu falo a palavra conflito? Conflito, problema. Problema. Conflito. Já dá uma travada, assim, Discussão, debate, briga. Então, é interessante pensar assim, né? Como é que é comum a gente dar uma conotação negativa para conflito, né? A gente já parece que é mais fácil a gente pensar em conflito como algo que vai dar trabalho, que é um problema, que vai criar tensão, que vai criar briga, que vai criar divisão, e não como algo que faz parte. E aí eu falei na aula, por exemplo, que quando a gente olha para um mar assim que a gente acha bonito, uma praia, ou um lago, um rio, a água ela tá ali, né? Tem ondulação, o mar tem onda. O movimento da água, ele é um movimento que faz parte da beleza do mar, faz parte da beleza do lago, faz parte da beleza do rio. E aí eu convidei as pessoas para começarem a trazer essa imagem para a vida delas, né? Pensar que o conflito pode ser como se fosse assim, uma ondulação na sua relação, na relação com você, na relação com as outras pessoas, em comunidade, sociedade, mas que o mar continua ali, que a relação continua ali. O conflito, ele é sim um convite, às vezes, para mudança. E mudança faz parte também da vida, né? Assim, Crescimento, né? Também, tudo. né, Marina? Os acordos que... conflito. os acordos que a gente faz são acordos que a gente, tipo assim, a gente acha no momento que aquele tipo de comportamento, aquele tipo de arranjo vai ser bom pra gente. Pode ser que seja bom por um tempo, pode ser que seja bom por umas décadas, pode ser que seja bom por alguns séculos, e depois outras questões vão aparecendo e é normal, é saudável que a gente repense acordos, porque nós também estamos em transformação. Né? Eu, por exemplo, o que eu fazia quando eu era criança, quando eu era adolescente, já não é o que eu faço hoje, porque hoje eu tenho outra visão de mundo, eu tenho outras necessidades. Então, se eu mesma vou fazendo acordos comigo com relação ao que eu quero, ao meu comportamento, por que não trazer isso para os relacionamentos, né? E para os grupos sociais? Então, a gente lidar com o conflito como uma forma mais natural e menos negativa. Conflito não precisa ser algo negativo. E aí outra diferenciação que eu acho super interessante e importante da gente fazer é o seguinte: se tá tendo um conflito mesmo, ou se de repente, assim, a gente tá num estado emocional que tá nos trazendo para um campo mais sensível no sentido de se sentir mais criticada e atacada. Por exemplo, se eu tive uma noite em que eu não dormi bem, acordei, não descansei, acordei preocupada, ou estou vivendo uma situação, um problema na minha família, de saúde, alguma coisa, que está me pedindo mais atenção, pode ser que eu já esteja mais desgastada para aquilo. Então, por exemplo, às vezes uma coisa que você, Neto, me falaria no momento em que eu estou me sentindo bem e seria natural para mim, nesse momento em que eu estou mais sensível, que eu estou mais cansada, que eu estou mais preocupada, o que você fala para mim de repente desperta aí uma sensação de que está tendo um problema entre a gente, de que você está me criticando, de que você foi rude, de que você foi isso, foi aquilo. Eu acho importante a gente começar a perceber assim, o que é nosso, porque de repente a gente está precisando cuidar de coisas básicas da nossa vida, como descanso, saúde, lazer, e o que de fato é um conflito que está existindo na relação. E aí outros pontos são, por exemplo, se eu for lidar com conflito, se eu entendo mesmo que tem uma relação ali que está vivendo um conflito, que tem alguma coisa difícil naquela relação, que pode ser importante a gente olhar para aquilo, conversar. Primeira coisa, lidar com conflito é diferente de brigar. Eu não preciso brigar. Eu posso conversar, a gente pode se entender, a gente pode dialogar. Não precisa ter briga para lidar com conflito.
Pensar diferente, quando a gente pensa diferente de uma outra pessoa, não significa que a gente está criticando aquela pessoa. Significa que a gente tem uma linha de pensamento diferente. Ideias diferentes, pensamentos diferentes não são críticas pessoais. O Neto pode ter uma opinião a respeito de um assunto, eu ter uma outra opinião, e a gente continuar tendo uma relação de respeito e até de amizade, né? Ninguém precisa pensar igual para respeitar a pessoa, né? A outra pessoa. O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas elas não conseguem nem escutar um ponto de vista diferente. E tem uma coisa, Thalita, porque a gente também faz uma confusão que é assim, como se quando a gente escutasse, a gente estivesse concordando com a pessoa. E isso também é um mito. Eu posso escutar alguém para compreender o pensamento da pessoa e não significa que eu estou concordando com ela. Significa que eu estou ampliando o campo de conversa. Agora, outras coisas muito práticas. Primeiro, criar um espaço propício para conversa. As pessoas estão disponíveis para conversar? Assim, elas estão disponíveis com tempo, com atenção para conversar? Ou tem uma pessoa terminando um trabalho, a outra arrumando a casa e de repente eu chego achando que todo mundo tem que parar tudo para conversar comigo? É importante a gente ter esse respeito e checar. Está todo mundo disponível para conversar neste momento? Esse espaço é propício? Ou ter uma televisão ligada, uma música alta? Essas coisas assim que às vezes a gente acha que são bobagens, mas não são, porque distrai, cria mais ruído. Então assim, prepara um ambiente propício, tranquilo, né? Assim, em que as pessoas vão poder estar ali presentes. Checa se está todo mundo presente. Se a conversa de repente começa a ficar calorada, você vê assim, tá todo mundo ficando mais, né, emocionado com aquela conversa, as emoções estão florando, pausa a conversa. Vamos fazer uma pausa aqui de 1 hora, vamos voltar com esse assunto amanhã. Não tem problema nenhum, contanto que a gente de fato se comprometa a retomar o assunto. Mas não tem problema pausar a conversa. Essa coisa também de que, tem que resolver na hora. Não tem. Na hora, às vezes, você vai falar uma coisa que você vai se arrepender depois. Vai trazer sua fala para uma linguagem agressiva, que vai criar mais mágoa ainda, menos conexão. A gente pode aprender a conversar. Na verdade, conversa, uma comunicação ética, uma comunicação respeitosa, é uma habilidade que todo mundo pode aprender. Não existe isso de que tem alguém que tem essa habilidade nata e as outras pessoas não têm e não vão aprender. Todo mundo, se quiser, pode aprender. Demanda prática e vontade, né?